Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do nosso módulo de literatura, falando neste encontro sobre a segunda parte dos movimentos pós-modernistas aqui no Brasil. Primeiramente, nós vimos que após o modernismo, alguns movimentos de vanguarda começaram a acontecer. Nós falamos e sabemos que tivemos aqui uma forte tendência concretista, depois a tropicália, e nesta aula nós veremos a continuidade desses movimentos que seguiram após o oficial modernismo. O primeiro deles é a poesia marginal. O emprego e a aceitação dessa expressão, poesia marginal, para se definir uma parte dessa produção literária dos anos 70, sempre foi uma coisa polêmica. Então, recapitulando aqui o que nós tivemos, década de 50, concretismo, de 60, tropicália, e de 70 a gente tem aí uma tendência forte à poesia marginal. Por que havia polêmica nesse nome, marginal? Tendo em vista a abrangência de autores, posturas, movimentos para se classificar como marginal determinado artista ou certa obra. De qualquer forma, o termo ele foi cunhado e foi consagrado, apesar de tantas considerações, exceções ou contestações. Os estudiosos do assunto, assim como os próprios poetas em seus depoimentos, até apontam alguns caminhos que explicariam a condição de marginalidade dessa produção. Há várias teses sobre essa questão, da poesia da década de 70 ter essa alcunha de marginal. Uma das acepções de marginal está vinculada à postura ideológica e transgressora dos autores no plano cultural, principalmente em relação a uma atitude mais livre praticada por uma sociedade alternativa, que rompia com os tabus e os valores da sociedade convencional e moralizante. Então, foi uma geração que lutava por uma liberdade, Era um período em que estava muito em voga a questão do amor livre, e isso também foi representado, na nossa literatura, já que a gente sabe que a literatura ela é diretamente influenciada pelo processo histórico, pelo contexto histórico. Essa postura libertadora, tanto no aspecto literário quanto no sexual, no corporal, nas relações com as drogas, no trânsito entre as culturas, principalmente com a oriental, foi denominada movimento da contracultura. Então, a poesia marginal também ficou conhecida como contracultura. Nós temos aqui o primeiro exemplo de poema marginal. O título é Rápido e Rasteiro e é do Chacal. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Gente, esse poema do Chacal, ele exemplifica bem essa postura marginal do desbunde, como eles ficaram assim, conhecidos. Pois, como bem salientou Carlos Alberto Pereira na obra de Chacal, quem dignifica o homem não é o trabalho, mas o lazer. Então, aqui o que ele está colocando como mais importante? A dança, a festa. E meu sapato estragou? Não tem problema, eu tiro o sapato e continuo dançando. Então, o que valia, para os poetas, marginais, para os poetas da geração de 70, era viver, a vida era o mais importante, o momento. O que era esse desbunde? Era a projeção das pessoas com relação às atitudes e ao que o eu lírico desses poemas retratava. Outro aspecto que também convencionou essa literatura como marginal, como marginalidade, em relação a outros autores, não tem a ver só com essa ideologia de libertação, mas também a expressão por meio de uma linguagem libertária, a forma como eles se projetavam nesse cenário. Os poetas dos anos 70, eles não tinham um projeto estético, como nós vimos, por exemplo, no concretismo, o plano piloto. Eles não faziam política literária, eles apenas viviam a poesia. Olha, eu estou vendo uma flor, vou escrever sobre essa flor. Olha, eu estou vendo um vômito, eu vou falar sobre o vômito. Eu estou vendo um carro atravessando a rua, eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que eu estou vendo, o que os meus olhos veem. E aí, com isso, eles viviam essa poesia libertariamente.
o que justifica a presença dos versos livres, né? Essa questão da ausência, né? de rimas, diversificação. Essa linguagem mais coloquial, muitos paradigmas da linguagem padrão não eram respeitados. As palavras em minúsculas, quando gramaticalmente deveriam ser grafadas em maiúsculas, e isso era uma transgressão também relacionada ao mundo literário, né? As regras de concordância, de regência, além da própria libertação gráfica do texto, né? Da conciliação entre a linguagem verbal e a não verbal. Eu vou interromper aqui minha frase, vou começar no meio da linha de baixo, coisas do tipo. Assim como a rasura entre os textos narrativos e os poéticos, né? Havia uma fusão. Os autores dessa época, eles começavam, por exemplo, numa estrutura de poema, né? De estrofe, e depois inseriam uma narrativa ou faziam uma narrativa na estrutura de um poema, por exemplo. Como exemplo dessa marginalidade gráfica e linguística, que permite à poesia se apropriar desses diferentes gêneros, né? Uma narrativa que traz um poema e vice-versa, como a fábula, o texto filosófico, os quadrinhos, que lhes possibilita conciliar o verbal e o visual. Merece destaque o trabalho de Carlos Saldanha, né? Que tinha como nome artístico, né? Pseudônimo, Zuca Sardam. Esse poema é muito engraçadinho. Malaquias Moritaki. Uma florzinha ébria. Vejam que está em itálico propositalmente, porque está tortinho. Uma florzinha ébria. Ébria é bêbada. Uma florzinha ébria, escorregando do ramo, era uma florzinha caindo. Então, ele descreve o quê? Tinha uma flor que estava bêbada. Ela escorregou e caiu. Então, era uma linguagem mais leve, mais divertida. Falava sobre coisas do cotidiano, coisas que eles achavam interessante, dava voz a personalidades, a autores que não eram elitizados. Nós veremos isso à frente. Mais um poema da Isabel Câmara. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Aqui a gente tem uma brincadeira, um trocadilho, né, com o poeta Baudelaire, que era bem pessimista. Então, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. A gente tem uma crítica aí também, né? Uma brincadeira com esse poeta. Outra condição, outro fato, né, que atribui a essa poética o tema de marginalidade apontado pelos críticos, né, é da ordem social. Isso aqui a gente já vê algo mais interessante, contextualizado, né, com os preconceitos existentes na sociedade. Marginal é aquele que vive à margem do mundo político, exilado no próprio país. Isso quando não é obrigado a deixá-lo. É alguém que passa pela experiência do sufoco implantado com o golpe militar. Isso à época, né? A gente está falando da década de 70. Principalmente depois de 1968, a condição insustentável da intelectualidade brasileira e de vários poetas traduz essa postura de um grupo marginal. Em relação ao discurso ufanista, a crença de que os anos da ditadura proporcionariam um verdadeiro milagre brasileiro, os poetas marginais, eles ironizavam essa estabilidade e esse desenvolvimento tecnológico da nação. Eles tinham conhecimento das consequências e das sequelas desse processo. Perseguições, torturas, exílios, assassinatos, censura e entreguismo ao capital estrangeiro. O poema a seguir de Charles, por meio de uma linguagem metafórica, ilustra bem o clima pesado e um ambiente de sufoco vivenciado por todos. Então, esses poetas, né, eles diziam muito mais do que, às vezes, as pessoas conseguiam interpretar. O título é Colapso Concreto. Vivo agora uma agonia. Quando ando nas calçadas de Copacabana, penso sempre que vai cair um troço na minha cabeça. A gente tem várias possíveis interpretações aqui. A gente está falando, né, das questões relacionadas, né, ao militarismo da época, a gente está falando também da questão do boom dos empreendimentos, né, imobiliários, os prédios que estavam sendo construídos em demasia nessa década. Então, andando pelas ruas de Copacabana, será que algo poderá cair em minha cabeça? Será algo advindo de um prédio? Será uma bomba? O que será? O que será?
Então, aqui a gente tem esse trocadilho, né? Colapso concreto, que o concreto pode assimilar também ao concreto dos prédios. Tanto os teóricos literários quanto os próprios poetas do período, eles reconhecem que o principal argumento utilizado para se definir, né, esse movimento marginal, como eu falei para vocês no início da aula, que tem várias vertentes, né, as pessoas acreditam em várias justificativas plausíveis para esse nome, é a questão, a produção e a veiculação dos textos. Eu acho essa bastante interessante. Marginal era, portanto, estar à margem do mercado, não ter acesso às grandes editoras, nem mesmo possuir os livros expostos nas livrarias de todo o país ou receber algum tipo de patrocínio governamental. Diante disso, os autores eles buscaram modos alternativos de confeccionar e vender suas obras, que estavam mais próximas da condição de folhetos que de livros propriamente, pois eram feitos de modo precário, com o formato de cordel, confeccionadas artesanalmente em um papel barato, no qual o texto era mimeografado, daí o nome Geração Mimeógrafo. Eu não sei se vocês chegaram, né, a estudar em escolas em que havia mimeógrafo, mas o mimeógrafo ele era uma espécie de aparelho, né, de ferro, que tinha uma entrada e uma saída. E aí era colocado papel carbono, havia uma esponja, uma espécie de esponja com álcool, e era colocado o álcool e o papel carbono, tudo que você queria reproduzir, como se fosse uma impressão, sabe? Você pegava, escrevia naquele carbono e colocava ali dentro, colocava uma quantidade de folhas e havia uma manivela. Você rodava, 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 e do outro lado, quantas vezes você fizesse esse movimento, a sua folha ia saindo, né? Então, era uma espécie de impressora manual. E só uma curiosidade, né? Um fato interessante é que quando as folhas saíam, elas saíam molhadas e com cheiro de álcool. E os meus colegas, né, eles ficavam cheirando a folhinha do álcool, né? Tem alguns memes, algumas brincadeiras que dizem, né, que até que essa folhinha, né, para a geração que estudou com mimeógrafo, era o primeiro entorpecente, né, que era conhecido pelas pessoas que faziam esse tipo de trabalho, né, porque saía com o cheiro do álcool. E ficava todo mundo cheirando a folha com o cheiro do álcool. Então, esse é o mimeógrafo. E esses artistas, eles não tinham patrocínio, eles não tinham apoio governamental, porque eles escreviam uma obra que não era uma obra padrão para um contexto de ditadura. Eles escreviam coisas, né, que iam contra o sistema, era realmente uma contracultura. Então, eles mesmos produziam os seus livros, né, que pareciam cordéis, eram livretos, e até hoje esses poetas marginais, eles costumam ficar na porta de bibliotecas, na porta de museus, centros culturais, aí chegam e olham a borda, né? Ah, você gosta de poesia? Tá aqui a minha arte, fazem um valor simbólico nesses livretos, né, que são produzidos por eles mesmos. Então, isso basicamente foi a poesia marginal enquanto impressão. O trabalho de conseguir captar um momento, ele aparece muito bem explorado por alguns poetas da antologia organizada por Heloísa Buarque de Holanda, principalmente por Francisco Alvim, Chacal e Chaves. A Heloísa Buarque de Holanda, gente, ela é irmã do Chico Buarque. Todos eles procuram, por meio de cenas curtas, fotografar a realidade por uma linguagem constituída por takes que muitas vezes captam um diálogo do cotidiano. Aqui a gente tem mais um poema, um exemplo de poema marginal. Esse retrata, né, como a gente leu aqui, um take do cotidiano, algo que acontecia no cotidiano. O título é Almoço e é do Francisco Alvim. Sim, senhor doutor, o que vai ser? Um filé mignon, um filezinho com salada de batatas? Não, salada de tomates. E o que vai beber o meu patrão? Uma cachambu. Então, o que ele pede, né? O patrão, que seria ali, né, o empresário, a pessoa que está almoçando no restaurante, ele pede um filé mignon, um filezinho com salada e pede uma cachaça, né? Uma cachaça cachambu. Então, mostra bem, né, esse passeio entre as diversas realidades brasileiras, né? Outro fato muito importante dessa geração foi a luta, né, através dessa marginalidade para que outras vozes elas entrassem em cena.
A mulher, o homossexual e o negro buscaram, com base nessa poética do desbunde, né, de causar, narrar as próprias experiências por meio de uma linguagem que, antes de ser considerada grosseira ou vulgar, deveria ser, sobretudo, classificada como coloquial e cotidiana, pois é pronunciada a todo instante pela sociedade, mas, preconceituosamente, jamais pôde ser elevada à categoria de poesia. O que os marginais propiciam é justamente evidenciar posturas e discursos que também merecem ser legitimados, respeitados e poetizados. Essa poesia marginal buscou inserir tantas vozes e temáticas excluídas por diferentes ditaduras, possibilitou aos leitores dos anos 70 e possibilita aos de hoje uma postura já almejada pelo poeta modernista Oswald de Andrade: ver com os olhos livres. Isso significa se libertar de pré-julgamentos, significa olhar sem querer ver o pré-visível. Deixar o olhar livre é retirar os tabus, os dogmas, os paradigmas e os preconceitos. E isso deveria ser feito não só em relação aos textos estéticos considerados marginais, julgados como literatura, mas em relação ao próprio comportamento humano de caráter marginal que eles veiculam, comportamento esse com o qual deparamos cotidianamente, mas que insistimos em não ver, ou fingimos não ver, ou ainda censuramos ao nosso olhar e ao nosso prazer ao vê-lo. Quem sabe, vendo com os olhos livres, não seja possível diminuir as margens do preconceito literário, do preconceito linguístico, comportamental, étnico, sexual e social, que sustentam uma sociedade preocupada em estipular valores e fronteiras excludentes, em vez de aceitar, respeitar e conviver com a imensa marginalia que a constitui. Então, aqui a gente tem uma reflexão sobre isso. Essa poesia marginal, ela permitiu que outras vozes que antes não eram representadas, né, elas passassem a ter o seu espaço. A mulher escrevendo como mulher, o negro, o pobre, o homossexual, e não apenas o homem branco, hétero, de posses, escrevendo os principais romances, a principal obra a ser lida por todos. Então, né, a poesia marginal, ela trouxe muitas críticas, e ela queria romper, e ela queria trazer novidades, e ela queria também trazer o social para dentro da literatura. Temos ainda as outras manifestações artísticas. Eu destaquei uma bastante importante, que ainda nos dias de hoje é bastante estudada, bastante reproduzida nas escolas. A partir da década de 50, mas sobretudo nas décadas de 60 e 70, o mundo assistiu a um movimento que alteraria não só as técnicas de composição e os valores estéticos, artísticos, mas que estabeleceria uma mudança no próprio conceito de arte, a conhecida pop art. Abreviação da expressão inglesa popular art, arte popular. A pop art não era popular no sentido de ser produzida para ou pelo povo, mas sim no sentido de incorporar os elementos da cultura de massa, as marcas de grande consumo, os produtos industrializados, os ícones do cinema e da música, enfim, tudo que tinha apelo junto ao grande público. Era pegar elementos do cotidiano, elementos conhecidos da massa, e transformar em arte. Ao trazer para a arte a representação dos objetos mais presentes no cotidiano do cidadão, os artistas da pop art, né, eles derrubaram a barreira que separava vida e arte. Era a intenção. Em função da nova ordem mundial bipolar, né, da época, a ascensão dos Estados Unidos, da até então União Soviética, né, frente ao resto do mundo, a Europa deixou de ser o principal centro irradiador de cultura e conhecimento, e o eixo das inovações características deslocou-se para a América. Nova York substituiu Paris como sede das artes visuais. Isso explica as produções que são feitas nessa época. Aqui nós temos, né, uma obra bastante famosa, né, são os lábios aqui da Marilyn Monroe. E essa obra, né, nessa obra de Andy Warhol, tem-se a reprodução repetida dos lábios da atriz Marilyn Monroe, o ícone da sensualidade, celebridade dos anos 60. Na imagem original, que é a parte mais escura da imagem, né, a gente tem aqui a direita, ela colorida, enquanto a parte clara, a esquerda, é preta e branca. Então, mostra, né, essa universalidade, mostra o que era pop
na época, né, sendo transmitido aí e ressignificado, transformado em arte. Um outro exemplo que a gente tem, gente, é uma sopa que era muito famosa na época, que é a sopa Campbell. E aqui a gente vê a latinha sendo reproduzida. Aqui no Brasil, a gente tem também alguns artistas que pegaram, né, elementos da nossa cultura, como leite moça, e transformaram o leite moça, né, as latinhas antigas de leite moça, em pop art. Que a gente tem um outro exemplo, né, que é um exemplo global, que é a Coca-Cola sendo aqui imortalizada também por Andy. Para Beatriz Saltarelli, né, que é uma estudiosa da pop art, a obra de Warhol funciona simultânea e paradoxalmente como exaltação e crítica do American Way of Life, né, o estilo de vida americana, gente. Já para David McCarthy, os artistas da pop art fizeram sucesso vendendo para os seus clientes o seu próprio gosto. Ah, você gosta da Coca-Cola? Beleza! Então, eu vou fazer um produto aqui, né, uma obra de arte que você vai gostar. Você vai comprar o que você gosta de consumir. Mas para outros não, era só a reprodução dos gostos populares da época. Queridos alunos, então, dessa forma, né, nós fechamos essa questão dos movimentos, né, que vieram após o modernismo, alguns deles, né, famosos no Brasil e no mundo. Nós falamos, né, neste encontro sobre a poesia marginal, bastante importante, sobre a pop art. Espero que essa aula tenha sido muito interessante para vocês. Desejo a todos um ótimo momento de estudo e até a próxima.